Olá, meu querido, graça e paz. Estamos de volta com o nosso momento devocional. É uma alegria poder adentrar o seu lar através dessa transmissão e poder compartilhar com você a palavra de Deus. A certeza de que a palavra de Deus fortalecerá a sua vida e animará você a continuar caminhando firme na presença de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Na oportunidade de hoje eu quero compartilhar com você no Evangelho de João, no capítulo 20, dos versos 19 a 21, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Queridos, o texto que nós separamos hoje, nós queremos compartilhar com vocês 3 palavras de Jesus que foram importantíssimas para os discípulos nesse momento, não é? Depois de tudo que havia acontecido, né? Talvez a atitude mais óbvia, né, e mais justa naquele momento era essa que os discípulos estavam tendo, né? Diz o verso 19 que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. E a primeira informação que João nos dá é essa, é que as portas da casa estavam trancadas. E por que estavam trancadas, né? Com certeza, as janelas também fechadas. Né? E por quê? Porque os discípulos estavam com medo, né, dos judeus. E por que eles estavam com medo dos judeus? Porque os judeus haviam colaborado, né, e as demais autoridades ali para a crucificação e a posterior morte de Jesus. E aí passa pela cabeça dos discípulos também que eles seriam os próximos, né? Que eles poderiam também morrer, que eles poderiam ser presos e receberem o mesmo fim que Jesus havia recebido. Portanto, o coração deles estava cheio de sentimentos e pelo menos um sentimento havia sido extraído do coração deles. Pelo menos um sentimento eles não tinham naquele momento, que era a paz, né? Eles não tinham paz, ou seja, eles estavam com medo, porque os judeus haviam colaborado para a morte e haviam propiciado a morte de Jesus, né? O medo deles era real, não era um medo imaginário, porque o texto nos diz que eles trancaram as portas e com certeza as janelas daquela casa estavam também fechadas por conta do medo, não é? Naqueles dias, muitas pessoas perigosas, pessoas poderosas, queriam que Jesus fosse morto, queriam eliminar a Jesus Cristo e tentaram fazê-lo, mas não conseguiram. E o medo dos discípulos é um medo racional. É o medo que tem sentido, é o medo que tem razão de ser, porque eles imaginavam que teria o mesmo fim. Ou seja, o medo deles é um medo justificado. Por isso, trancaram as portas. Por isso, fecharam as janelas. Por isso, estavam escondidos daquela forma, não é? E em meio a toda essa tristeza, esse medo, esse pavor,
de estar na cidade andando e fazendo as suas atividades, as suas necessidades diárias, eles estavam trancados por causa do medo. Enquanto Jesus esteve com seus discípulos, Jesus havia prometido, por exemplo, em João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ainda em Mateus 11, 29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não é? E há uma teologia muito bonita nesses versículos, mas a questão é onde nós podemos encontrar a verdadeira paz? Onde nos apossamos dessa paz? Onde os discípulos poderiam encontrar, de fato, a paz que eles necessitavam naquele momento, que eles não tinham? E aí, então, irmãos, nós percebemos que o finalzinho do verso 19, a paz vai ao encontro deles. Olha o que diz o finalzinho do verso 19. Veio Jesus, pôs-se no meio deles, paz seja convosco. Queridos, quando nós perdemos a tranquilidade, quando nós perdemos a paz que precisamos, nós nos sentimos como os discípulos, não é? Ficamos tristes, com medo, desanimados, sem esperança. E onde está essa paz que os discípulos tanto buscavam e necessitavam naquele momento? A paz que poderia mudar a vida deles. E essa paz então se aproxima, a verdadeira paz. E a primeira coisa que Jesus faz com eles, Jesus se aproxima deles, Jesus se encontra com eles, Jesus aparece para os seus discípulos e diz: paz seja convosco, né? Não apenas uma vez, mas no verso 21 ele diz outra vez: paz seja convosco. Ou seja, em alguns círculos religiosos dos nossos dias, essa expressão paz seja convosco é apenas um cumprimento. Mas aqui, nesse texto, não é apenas um cumprimento formal, um cumprimento de chegada, mas é uma promessa. É o cumprimento da promessa de Jesus dita a eles enquanto Jesus estava com eles, enquanto Jesus estava caminhando com eles. Foi o que Jesus havia dito: a minha paz está com vocês. E Ele é a verdadeira paz. Por isso Jesus estava com eles ali naquele momento difícil da vida dos discípulos, para trazer a verdadeira paz ao coração daqueles homens, daquelas mulheres ali reunidos, trancados, tristes, abatidos, com medo dos judeus, com medo daquilo que poderia acontecer com as suas vidas. Jesus então se apresenta, né? Se encontra com eles. A verdadeira paz chega agora ao coração e à vida dos discípulos. O que exatamente, né, é essa paz? A paz, querido, é a paz que excede todo entendimento. Por isso, o escritor aos Hebreus diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É a promessa de Jesus. Ele nunca nos abandonará, porque ele sempre está conosco. E às vezes muitos cristãos têm problemas com isso, né? Problemas dessa realidade, dessa verdade de Jesus estar conosco, ou seja, do Deus Emanuel, né? É o Deus conosco. E muitas pessoas
tem dificuldade com relação a isso. Muito embora Jesus não esteja presente conosco, mas nós sentimos a presença dele. Por exemplo, você respira, e você está respirando nesse exato momento, mas você não vê o ar, mas ele está aí, porque você está respirando. Se o ar não estivesse presente ao seu redor para que você pudesse respirar, você já teria caído prostrado ao chão. Mas você não vê o ar, mas ele está aí, porque você está respirando, você está vivo, né? Assim também a presença de Jesus. Nós não vemos Jesus, mas nós, pela fé, cremos que ele está conosco, que ele está ao nosso lado, que ele está diante de nós, que ele está em nós, que ele se faz presente em nossa vida, porque sentimos a sua presença renovar-se nas nossas vidas todos os dias, através das suas misericórdias. Sentimos a presença de Deus conosco no nosso sustento diário, nas necessidades materiais, nas necessidades espirituais, como a necessidade dos apóstolos agora, necessidade de paz, de tranquilidade. Então, queridos, embora não vejamos a Cristo, ele se faz presente conosco, ele está presente na sua vida, porque ele tem te abençoado, ele tem te sustentado, e você somente está vivo porque a graça de Jesus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, né, em nossa vida. Né? Estamos vivos porque a graça comum de Deus se faz presente em nós. A graça comum nos alcança e nos abençoa. Não é? Por isso Paulo diz lá em Filipenses, né, no capítulo 4, de 4 a 9, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O Deus da paz será convosco. Queridos, para entendermos e sabermos se Jesus está conosco, não precisamos vê-lo. Pela fé, cremos que ele está conosco. Por essa razão, ele morreu na cruz por nós. Para nos abençoar, para estar conosco, ele veio ao mundo, ele se encarnou para morrer na cruz por nós. Portanto, Jesus está conosco. Nós não precisamos ver Jesus para sabermos que ele está conosco. Mas ele está. Ele se faz presente em nossa vida. Assim como ele se fez presente com os discípulos naqueles dias. Mas há uma coisa interessante também que Jesus fez, além de estar com eles, trazendo paz ao coração deles naqueles momentos difíceis. No verso 20, quando Jesus diz, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Não é? Aqui em João 20, nós percebemos que é a única passagem da Escritura em que Jesus mostra para Tomé, né? Mesmo ele não estando ali quando ele aparece aquela primeira vez, e Tomé chega depois, e os irmãos, né, e os discípulos dizem para ele, olha, vimos o Senhor esteve conosco. Ele, olha, se eu vir nas suas mãos o sinal dos cravos ali, não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei.
Por que Jesus faria isso? Por que Jesus mostraria as mãos feridas, o seu lado traspassado pela lança? Às vezes, queridos, nós esquecemos e perdemos de vista que Jesus pode fazer coisas maravilhosas. Jesus pode fazer coisas extraordinárias. Que Jesus faz milagres. E esse é um grande milagre. Jesus está dando a eles uma prova cabal, incontestável, da sua ressurreição. Jesus morreu. Jesus que está falando com eles é aquele mesmo que foi crucificado, que os olhos deles viram. Os discípulos não poderiam esquecer daquilo que Jesus havia dito a eles, enquanto esteve com eles, que era necessário que ele passasse por tudo isso. E cá para nós, queridos, quando nós olhamos na Escritura, percebemos como os discípulos são esquecidos daquilo que Jesus faz. Certa vez, lá em Mateus 16, verso 7, os discípulos estão discorrendo, estão debatendo entre eles, porque não haviam trazido pão. E Jesus diz, olha, por que vocês estão discutindo? Nós não já acabamos de alimentar uma grande multidão com poucos pães e peixes? Queridos, Jesus é aquele que faz milagres pelas nossas vidas. E às vezes nós perdemos isso de vista. Por isso Jesus mostra para Tomé as suas mãos e o seu lado. Para provar para eles, para mostrar para eles que ele era de fato Jesus Cristo. Que tudo aquilo que ele havia dito a seu respeito se cumpriu. Que ele de fato era o Messias e que de fato era ele que estava crucificado ali, mas agora ele havia ressuscitado. O grande milagre do poder de Deus, do dinamis de Deus em vencer a morte. Jesus Cristo venceu a morte. O poder de Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. E ele então se encontra com seus discípulos. Por isso Paulo diz lá em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos não o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é, queridos, a paz ao nosso coração para aquele que venceu a morte? O que é o saneamento das nossas necessidades para aquele que ressuscitou da tumba, venceu a morte? Por isso Jesus é aquele que traz a verdadeira paz ao nosso coração. Jesus é aquele que faz milagres, que realiza milagres para manifestar a sua graça ao seu povo. Mas Jesus fez uma terceira coisa para os seus discípulos e com os seus discípulos. Do verso 21 ele diz, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus traz paz ao coração dos discípulos. Jesus tira os discípulos daquele terror, daquele medo. Jesus mostra a eles que de fato o milagre havia acontecido. E Jesus agora dá a eles uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Queridos, não fomos salvos por Deus, não fomos chamados por Deus para o descanso. Não fomos chamados para ficarmos descansando, assistindo um filme, comendo, né? Não que haja algo de errado nessas coisas, né? É bom fazer isso, mas o fato é que nós somos chamados para realizarmos uma obra. Deus nos salvou não para nós ficarmos flutuando pela vida,
nos divertindo. Nós somos chamados por Deus para realizar uma obra. E é essa obra que Deus quer que nós realizemos, né? Assim como o Pai o havia enviado, Ele nos envia também. E aí, queridos, eu quero dizer com isso que ser cristão, que o cristianismo é muito mais do que passarmos apenas algumas horas do nosso tempo ouvindo a palavra de Deus na igreja, seja durante a semana, seja no domingo. O cristianismo é muito mais que isso. O cristianismo é muito mais que cantar canções, que ter comunhão, que ouvir um sermão. Tudo isso faz parte da vida cristã, mas a vida cristã é muito mais que isso. A vida cristã é ter a certeza e ter a convicção de que Deus nos chamou para a realização de uma grande obra. Assim como Deus enviou Cristo ao mundo para pregar o Evangelho, nós fomos enviados por Cristo para a realização dessa obra. É assim que funciona. Nós somos chamados para realizar a obra de Deus no mundo. Por isso, Jesus nos dá a sua paz. Mateus 11, 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A paz de Deus excede o nosso entendimento. Jesus toma sobre ele as nossas preocupações, as nossas sobrecargas, para que nós possamos, queridos, tomar sobre nós o jugo dele e puxarmos o arado, realizarmos a obra que Deus nos chamou para fazer. Não é? É o jugo que Jesus coloca em nós. Essa responsabilidade de sermos portadores da boa nova de salvação, né? De permitirmos com que outras pessoas também encontrem descanso para suas almas, assim como nós também temos paz. Não é? Então, Deus nos chama à realização da sua obra. Assim como os discípulos que estavam lutando com uma preocupação, com um medo terrível por conta dos acontecimentos daqueles dias, lá em Jerusalém, com medo, nós também lutamos também com as nossas preocupações, com a nossa falta de previsibilidade do futuro, com o receio do que vai acontecer amanhã, o receio que vai acontecer com o país, com a nossa vida, com a nossa igreja. Mas, queridos, Jesus está conosco. Jesus se faz presente no nosso meio. Assim como Jesus esteve com seus discípulos, né? Eles estavam receosos, com medo, e Jesus se pôs no meio deles. Jesus está conosco, Jesus está no centro da igreja para nos confortar, para nos consolar, para nos animar o coração. Jesus está conosco, não é? Jesus nos mostra que Ele pode fazer milagres, que Ele pode fazer coisas maravilhosas para você, para mim, para todos quantos creem no seu poder e na sua graça. E Jesus também nos chama, queridos, para realizarmos uma obra poderosa, uma obra maravilhosa. E Ele traz a sua paz, para que, mesmo em meio a todas essas dificuldades, nós possamos encontrar a chave para podermos realizar a obra de Deus com alegria, com tranquilidade e com amor no coração. Querido, que Deus abençoe sua vida. Acredite que Deus está com você. Deus se faz presente na sua vida. Ele sempre estará. É a promessa dele. Acredite que Deus faz grandes coisas hoje, assim como Ele fez no passado. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele faz grandes coisas em nossas vidas. E Jesus conhece você. Ele se importa com você. E Ele acredita que você pode. Tanto que confiou você uma missão. E é a missão da nossa vida. Fazer a vontade de Jesus.
Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a sua graça. E a você que não pertence a Jesus, conheça Jesus, confie nas promessas dele, creia nas promessas dele, na sua palavra, a palavra de Deus. E você vai compreender aquilo que Jesus é e faz por aqueles que creem nele. Meu querido, Deus abençoe sua vida. Deus te dê paz. Deus te dê tranquilidade. Que Deus organize os sentimentos dentro do seu coração, para que você descanse sobre ele. Que Deus te dê o conforto da sua presença, o consolo da sua presença maravilhosa nas nossas vidas. Que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua vida. Amém? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.